Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero dar continuidade à série do debate do Banzoli. O tema desta parte do debate é: a tradição romanista não é confiável. Mas antes, eu gostaria de fazer um pequeno comentário explicando o que é a tradição, porque foi mais ou menos isso que eu fiz no primeiro vídeo, só que de forma involuntária. Eu acabei falando assim, por que era conveniente um sacerdote ser celibatário? E aqui eu vou começar falando o que é a tradição, antes que ele fale o que ele vai falar sobre tradição. Vamos pular aqui. Tá. A tradição é tudo aquilo que Nosso Senhor transmitiu aos apóstolos e que eles pregaram oralmente. A parte da revelação. E esta, por sua vez, terminou com a morte do último apóstolo, São João. A tradição faz parte do depósito da fé. Então é tudo que os apóstolos receberam de Nosso Senhor e pregaram. Isso se passou para os seus discípulos. Então nós vamos ver em muitos pais da igreja, do comecinho mesmo, muitas doutrinas que não vão estar na Bíblia ou algumas indicações de como interpretar coisas que estão na Bíblia. Então a gente vai ver aí Santo Inácio de Antioquia, dizendo que a Eucaristia, ele dá uma definição mais clara de Eucaristia, né? E isso é ruim para os protestantes, porque eles não aceitam a Eucaristia como sendo literalmente o corpo e sangue de Nosso Senhor. Então, aqui eu até peguei um trecho da Enciclopédia Católica, 2 trechos, já que o Banzoli vai citar bastante nessa parte do debate. Então, tá aqui, ó. O princípio protestante é a Bíblia e nada além da Bíblia. A Bíblia, de acordo com eles, é a única fonte teológica. Não há verdades reveladas além das que estão contidas na Bíblia. De acordo com eles, a Bíblia é a única regra de fé. Por ela e por ela sozinha, todas as questões dogmáticas deviam ser resolvidas. E a única autoridade que obriga. Os católicos, por outro lado, acreditam que deve ter e que há de fato e que existe a necessidade de certas verdades reveladas além das contidas na Bíblia. Tá meio chato traduzir enquanto eu tô lendo aí, mas enfim, em geral tá falando aqui sobre que existem verdades que não estão na Bíblia e que então existe essa tradição oral. E aqui a Enciclopédia Católica meio que joga uma coisa que o padre Júlio Maria de Lombardi faz também em outro trecho acho que é da própria Cristo Papa e Igreja. Se eu não me engano, ele fala isso nesse livro. É que agora eu já li faz 2 anos esse livro. Eu creio que tá isso lá. Então, aqui ó. Com que direito... É que é lógico que para serem lógicos e consistentes, os protestantes deveriam aceitar tradições não escritas, porque por que eles guardam um domingo e não um sábado? A Bíblia só fala explicitamente de guardar o sábado, não fala de guardar o domingo. Como eles poderiam aceitar o batismo infantil como válido ou o batismo por infusão? Como que eles poderiam permitir o juramento, já que Cristo comandou que não deveríamos jurar? E aí, então, os Quakers foram mais lógicos em recusar todos os juramentos, os anabatistas em rebatizar adultos, que foram batizados quando eram crianças, e os sabatistas, acho que é sabatista que traduz, em guardar o sábado. Mas ninguém foi consistente a ponto de não ser alvo de críticas válidas em algum ponto. Uma coisa curiosa até é que o Banzoli, qual que é o propósito dele, de certa forma, em trazer esse tema, do mesmo jeito que ele trouxe outro? É pregar o solo escritura, né? E eu acho que seria muito melhor da parte dele se ele só pegasse e trouxesse o tema do solo escritura diretamente. Em vez de ficar dando esses rodeios, querendo entrar. Mas a tradição não é confiável. Mas qual que foi o último tema? Até já esqueci. Deixa eu olhar rapidinho aqui, já que já tá aqui. A Bíblia não ensina a rezar para santo, enfim. E já tá contido só a escritura aí. Porque, como eu disse no outro vídeo, o sujeito vai lá e põe isso. Tá implícito que, se não tá na escritura, é porque não tá certo. Mas enfim. Vamos rezar, né? Eu deixei a oração para depois dessa pequena explicação, para deixar mais em evidência esse trecho, porque senão vai ter gente que vai acabar passando desapercebido, né? Principalmente se eu pôr no fim do vídeo, tem gente que não assiste até o final, então enfim. Nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Oremus et pro hereticis et schismaticis. O Deus et Dominus noster eroat ab eos aberoribus universis.
et ad sanctam matrem ecclesiam catholicam atque apostolicam revocare dignetur. Oremos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Omnipotens Epiterne Deus, qui salvas omnes, et neminen vis perire, respici ad animas diabolica fraude deceptas, ut omni heretica privitate deposita erantium corda recipiscant, et ad veritates tuae rediant unitatem, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. De Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Se quiserem rezar o Pai Nosso e a Ave Maria Glória, eu só não rezo aqui para não ficar muito longo. Enfim, já deixar pronto aqui os trechos que eles vão citando, né? E vamos lá. Meu próximo tópico é: a tradição oral romanista não é confiável. Isso não é... Isso é totalmente uma inverdade, porque a tradição está presente na igreja. Infelizmente, esse moço, como eu disse no outro vídeo, ele não fala muito bem. Esse argumento dele, não duvido da intenção dele, a intenção dele é muito boa, mas esse argumento dele é algo que até o Banzoli gosta. Naquele Em Defesa do Sola Escritura que ele escreveu, ele faz troça desse argumento que fala que a igreja tem 2000 anos e que ela tem uma tradição, enfim. Ele faz troça desse argumento. E realmente a gente não pode trazer esse argumento para provar isso necessariamente. Não que seja errado dizer que a igreja tem 2000 anos, e, enfim. Mas o problema é que isso não prova necessariamente errado o que o Banzoli está falando, entende? Quer dizer, é uma afirmativa verdadeira, porque a tradição remonta até o tempo dos apóstolos. Então, realmente, a igreja ter 2000 anos prova, mas a gente precisa falar especificamente do que ele está dizendo. Em geral não está errado, mas não está refutando diretamente o que ele está falando. Se bem que aí ele nem apresentou nada ainda, né? A igreja está aí há mais de 2000 anos. Então... E é por isso que, inclusive, que o povo está levantando toda a mão, porque esse argumento dele não vai servir para esse debate. E ele não fala muito bem, ele fala meio enrolado, assim, a linha de pensamento dele. Tá com a tradição ali, tá presente desde Pedro, do apóstolo Pedro. Aí o Banzoli vai ficar bravo, né? Bravo, ele não vai gostar, por quê? Porque ele viu que é uma presa fácil, né? O coitado do moço que não tem argumento bom, ele vai acabar com ele. Ele quer, né, que ele continue lá, porque ele sabe que o moço não vai saber responder. Ele acabou de chegar aqui. Isso é uma inverdade, porque a tradição está presente na igreja. Ela está presente desde o primeiro apóstolo, de Pedro. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre você edificaria a minha igreja. Vamos ler. Acho que, se eu não me engano, foi por isso que eu deixei o texto inteiro aqui. Mas, enfim, vamos ler a passagem inteira. E respondendo, Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te o revelou. Acho que é isso que estava no original, devo ter cortado sem querer. Mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. E aqui tem um comentário do Padre Matos. Barjona quer dizer filho de João. Jesus começa por felicitar Pedro por sua afirmação tão exata, a afirmação que lhe foi revelada não pela carne e pelo sangue, isto é, pelo homem, mas diretamente por Deus. Por sua vez, Jesus vai fazer relativamente a Pedro uma afirmação muito gloriosa para ele. Tu és Pedro sobre esta pedra. No aramaico, língua usada por Jesus, não há diferença entre o nome próprio Pedro e o nome comum pedra. E as portas do inferno, isto é, o poder do demônio não conseguirá alcançar vitória contra ela. Eu te darei as chaves e o poder e a autoridade suprema. Então essa tradição ela foi passada e a igreja foi se construindo há mais de 2000 anos. Né? Você
com essa patrística, você sabe disso, dos Santos Padres, do início. É justamente porque eu conheço patrística que eu sei que tem um cardeal católico que fez uma lista de todos os pais da igreja que comentaram Mateus 16, 18, e o resultado foi que dos 70 e poucos que falaram sobre isso, mais de 50 disseram que a pedra é Cristo, ou a confissão de fé de Pedro em Cristo e não Pedro em pessoa. Aí, deixa eu ver. Tá, não deixei nada aqui, mas. Eu não acabei colocando aqui outros trechos que poderia citar, mas enfim. Aqui é interessante notar como que Banzoli não cita qual é o nome do cardeal, qual é o nome do livro em que tal lista está contida, nem quais são os pais da igreja que dizem tais afirmações. Então é impossível responder essa questão porque ele não dá essas informações. É difícil adivinhar qual seria a fonte que ele está usando. Então, só poderemos tratar do único pai da igreja que ele citou sobre isso, que é Santo Agostinho. Realmente, parece que Santo Agostinho deu essa interpretação errônea a São Mateus 16, 18, mas, como eu já disse em outros vídeos, os pais da igreja, eles não são infalíveis. O critério seria a unanimidade e não simplesmente um pai da igreja dizer isto. E como o Banzoli não cita quais seriam os outros pais da igreja, ele se atém apenas ao fato que supostamente 50 teriam dito, e ele não fala quem são esses supostos 50, não tem como responder. É uma acusação covarde. É o tipo mais covarde de acusação, onde o acusado não pode nem se defender porque não sabe do que se trata a acusação. Então, se você me diz, 50 pais da igreja dizem isso contra 20, que é a posição que você defende, como você se defende disso? Não sei, você não falou quais são os 50 que dizem isso, quais são as citações, em quais contextos, quais são as obras. Muitas vezes o que algumas pessoas fazem é dar uma interpretação errônea às coisas. Então, por exemplo, um exemplo que me vem à cabeça agora, eu já vi uma nota de rodapé de um livro em que alguém escreve assim, Santo Tomás defendeu o sola fide, e quando se vê a referência dada pelo autor é o do Pangelíngua, e exatamente no trecho em que Santo Tomás diz, et si sensus deficit ad firmandum cor sincerum sola fide sufficit. Então esse trecho fala, e se os sentidos falham, o coração sincero, o ad firmandum, eu esqueci o que significa, mas é basicamente assim, se os sentidos falham, ao coração sincero, somente a fé basta. Mas você vê, é uma interpretação errônea do que está escrito. Porque realmente é escrito só a fé basta, mas não é só a fé basta para se salvar. É só a fé basta porque na Eucaristia acontece a transubstanciação, quando o padre diz as palavras da consagração, que são as palavras da instituição, hoc est enim corpus meum e hic est calix sanguinis mei. Quando o padre diz essas palavras, o pão e o vinho se tornam em corpo e sangue. Mas os acidentes se mantêm de pão e de vinho. Então, para quem olha, não parece. A fé nos diz que ali está o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Então, é por isso que só a fé basta para o coração sincero quando os sentidos falham. Se formos só pelos sentidos, olhando uma hóstia, nós só vemos pão. Nós sabemos que aqueles são somente os acidentes. Os acidentes são de pão, mas a substância é de corpo. E bom, não é difícil imaginar porque as coisas acontecem dessa forma. Porque se fosse um pedaço de carne pulsante e um cálice de sangue visível, onde a pessoa olha e vê claramente sangue, muitos teriam medo de comungar, teriam nojo ou algo do gênero. Então, dá para se imaginar porque Nosso Senhor fez as coisas dessa forma. Então, reafirmando o que eu disse no começo, não é possível nos defender dessa acusação, não porque o argumento é bom, mas simplesmente porque ele é incompleto. Não se diz tudo o que deveria dizer na acusação. Apenas que Santo Agostinho teria interpretado a passagem de outra forma. E realmente, ao que parece, ele interpretou e isso estava errado. Porque, conforme o que o outro debatedor vai dizer quando sentar aí de novo, é mentira, que é consenso dos padres que essa passagem não significa isso. E tem outro detalhe. Porque mesmo se um pai da igreja, como Santo Agostinho, interpretasse esse trecho como diferente, não significa que ele nega o primado petrino. Simplesmente significa que ele está dando uma interpretação diferente. E como eu vou fazer no vídeo adiante, tem outras passagens que deixam o primado petrino na Bíblia. Porém, nesta passagem específica, eles deram outra interpretação à passagem. Não consideraram a pedra como sendo Pedro, embora o certo fosse.
supostamente, porque ele não diz quais são esses pais da igreja, só fala de Santo Agostinho, e é o único que realmente nós podemos verificar e dizer que realmente interpretou dessa forma, mas que ele estava errado. E eu não sei se o que ele cita desse cardeal é certo, porque ele também não fala nem o nome do cardeal, nem nada. Ele vai falar, acho que ele... O próprio Agostinho vai dizer... Ah, tá, não, ele não cita... Eu achei que ele não... Se eu tivesse pausado o vídeo antes, ele fala que foram 70 e 50, disseram que não era, enfim... outros trechos da Sagrada Escritura deixam a primazia de São Pedro. Então, acabei esquecendo de tirar o 16 aqui. Tendo eles, pois, jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. Disse-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? E ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro ficou triste, porque pela terceira vez lhe disse: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Então aqui Padre Matos vai dizer: Estando para deixar o mundo, o Salvador confia a São Pedro o rebanho da sua igreja. Antes, porém, quis ele reparasse a sua tríplice negação com uma tríplice confissão de amor. Outro detalhe aqui que é interessante ver é porque ele diz, Nosso Senhor, né, 2 vezes, cordeiros e cordeiros. Aqui em cima tá cordeiros também, isso. Cordeiros, cordeiros e na última ovelhas. Cordeiros são os bispos, ovelhas são os fiéis. Então, ou é o contrário, enfim, acho que é cordeiros os bispos e ovelhas os fiéis, mas enfim. É justamente essa interpretação. Então, a São Pedro foi confiado não somente apacentar as ovelhas, mas também os cordeiros. Então, são os fiéis e os bispos. Tem que ter um pastor que seja dos dois, porque o próprio primado de São Pedro é uma necessidade, se você for ver, porque você vai ter uma instituição em que todo mundo tem o mesmo nível de autoridade. Isso não vai funcionar, porque precisa ter uma instância final, tem que ter uma última instância que vai definir sobre algum tema, ou alguma coisa, alguma disputa, porque senão vai ficar uma briga entre iguais. E uma briga entre iguais, todo mundo é igual. Você não consegue decidir quem tá certo, porque todo mundo tem a mesma autoridade. Fica uma coisa que não vai para frente. É uma necessidade o primado de São Pedro. Enfim. E outro trecho aqui, né? Disse mais o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos busca com instância para vos joerar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falte. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. E Pedro disse-lhe: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus, porém, disse-lhe: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo sem que tu, por 3 vezes, não tenha negado o que me conhece. Então, São Pedro recebeu de Nosso Senhor também essa obrigação, né? Esse munus de confirmar os seus irmãos. Isso não foi dado para nenhum outro apóstolo. E claro, né, o fato de que sempre se cita primeiro São Pedro e por último Judas, quando vai listar os apóstolos, sempre está lá São Pedro por primeiro e Judas por último. É uma coisa curiosa isso. Enfim. O próprio Agostinho vai dizer isso explicitamente nas suas retratações. Se Santo Agostinho disse isso, ele está errado. Tem Aí vai vir algum protestante dizer: mas você vai desfazer dos pais da igreja. Não sou eu. Estou falando que eles estão errados. Porque é isso também que o Banzoli vai ficar falando. Você acha? Ele vai falar depois para um dos gêmeos. Eu não sei se é o Gabriel ou se é o outro. Eu não consegui lembrar o nome deles. Vai dizer: você acha que você sabe mais que os pais da igreja. Não, o que quem definiu isso não foi eu. Não foi um dos gêmeos ali. Foi o magistério. Eu sei mais do que os pais da igreja, mas o magistério pode dizer que o pai da igreja está errado, porque às vezes eles iam se aventurar em uma questão sozinhos, saindo, enfim, do que todos eles estavam dizendo e erravam. Ou mesmo sobre a interpretação de uma passagem, não significa necessariamente que eles negavam a doutrina, né, como eu disse. Enfim. Os concílios foram para... Mais uma vez, eu esqueci de acelerar o vídeo e a gente ia ficar aqui até meia-noite, né? Eu tô gravando agora de noite. A gente ia ficar aqui até meia-noite se eu não acelerasse. Se organizar, para a igreja organizar a história dela, a gente não pode pegar 2000 anos e colocar em um parágrafo. Mas o que a gente faz quando mas o que a gente faz quando o concílio contradiz uma doutrina católica vital, como por exemplo a jurisdição universal do bispo de Roma com faz o Colo 6 e o Concílio de Nicéia? A gente faz.
Aí vamos lá ler o Cânon 6 do Concílio de Nicéia. Deixem que os antigos costumes do Egito, Líbia e Pentápolis depois eu pesquisei, são 5 cidades importantes ali do norte da África, que são ali perto dessas províncias que ele falou, Egito e Líbia. Que o bispo de Alexandria tenha jurisdição sobre todas essas, como também é costume para o bispo de Roma. Da mesma forma, em Antioquia e em outras províncias, desde que a igreja retenha seus privilégios. Enfim, aí ele dá mais uma coisa aqui sobre que se um homem for eleito bispo, se for feito bispo sem o consentimento do metropolita, que ele não é bispo. E, enfim, mais uma coisinha aqui no fim, mas... esse cano não contradiz a jurisdição universal, porque se ele tem a jurisdição universal, ele pode conceder para outras pessoas alguns privilégios. Por exemplo, o padroado português. O rei podia criar dioceses e apresentar bispos, e esses bispos seriam confirmados pelo Papa. Se eu não me engano, a criação de dioceses era confirmada, mas isso foi uma concessão que o Papa deu para o rei de Portugal. E outra coisa que eu poderia citar, né? Algumas excomunhões, elas são reservadas à Santa Sé. E elas são resultado de alguns delitos, são pecados. Então, por exemplo, o aborto. Mas o Papa ele pode conceder, se eu não me engano, o Papa Francisco concedeu essa faculdade aos confessores. Se eu não me engano, foi o Papa Francisco. Que esses confessores pudessem absolver essa excomunhão sem ter que contactar Roma. Ou seja, o padre ganha a faculdade de absolver essa excomunhão. Isso não é o normal, porque se eu não me engano, a excomunhão por aborto era reservada à Santa Sé. Então, sem ser nesse caso, teria que mandar uma carta lá para Roma, acho que para penitenciária apostólica, e, enfim, a Santa Sé levantar a excomunhão. Se eu não me engano, levantar, bom, enfim, dar faculdade para o confessor absolver nesse caso. Aí você vê, olha, é um privilégio, é uma coisa que só o Papa tem, que ele está concedendo para outra pessoa. Isso pode se dar em outros casos, né? Algumas coisas só o bispo pode absolver. E se eu não me engano, se o bispo só pode absolver, ele pode passar essa autoridade para os padres da diocese dele também. Então é um privilégio, e quem tem o poder, no caso é o Papa, ele pode conceder para outras pessoas esse poder. Nesse caso do bispo, do patriarca de Alexandria, ele tinha basicamente um patriarcado, tinha uma região. Dentro dessa região tinha uma diocese, e se eu não me engano, a arquidiocese, ele estava governando essa região, mas ele ainda está submetido ao Papa enquanto sumo pontífice da Igreja Católica. Não enquanto o Papa era patriarca do Ocidente, então tem essa diferença. Mas enfim, eu vou falar disso no fim do vídeo. Porque a última coisa que ele fala, vai falar sobre Antioquia, enfim. Melhor falar no fim do vídeo. Faz as organizações, fizemos as organizações e tem a unidade. A igreja tá baseada na unidade. Então é por isso que eu falei que esse moço não fala bem, tadinho. Ele citou um cânone, nem citou o texto do cânone, e o moço foi pego desprevenido. Na verdade, essa é a interpretação do Banzoli de um cânone, né? Do cânon, no caso, não sei se é certo falar cânone, enfim. Esse cânon de Nicéia não diz que o Papa não tem jurisdição universal, ele só fala, ó, esse patriarca aqui tem um costume de que ele governe essa região. Tá. Conselho Cooperativo, consigo daí. Boa noite, tudo bem? Prazer. Vamos lá. Você pode repetir a afirmação? Sim, a tradição oral romanista não é confiável. Se você quiser, eu posso dar um exemplo só, porque eu nem consegui dar exemplo ainda. Eu queria que você definisse primeiramente que diabos é tradição oral romanista. Tem um trecho, se você vai no catecismo católico, ali ele fala explicitamente de tradição oral. E ele vai definir como sendo a doutrina que foi pregada oralmente, ou seja, que não foi passada por escrito, mas que eles pregaram oralmente, os apóstolos de Jesus, e assim por diante, que a igreja teria preservado com o passar dos séculos. E o problema é exatamente isso, a preservação. Porque tem alguns dogmas católicos mais centrais que você não vê nenhum rastro ao longo da história. Pelo contrário, eu vou citar um exemplo rapidinho, desculpa, eu sei que eu tô falando, mas só vou citar um exemplo, 30 segundos aqui. A Assunção de Maria. Durante mais de 5 séculos, nenhum pai da igreja falou disso. Pelo contrário, tem um pai da igreja, o Dominano Diona, que vai explicitamente falar que Maria morreu e ainda guarda a ressurreição. Aqui, infelizmente, não consegui entender quais eram as palavras que o Banzoli disse e não pude encontrar que pai da igreja é esse que ele está citando. Mas, mesmo que ele realmente tenha citado um pai da igreja, podemos simplesmente repetir o que já dissemos, que os pais da igreja, quando falam sozinhos, eles podem errar. E também,
só para não deixar a ponta solta, eu vou falar isso novamente no vídeo depois. São João Damasceno, que é aproximadamente da mesma época, vai falar da Assunção. Ele vai fazer 3 sermões da Dormição de Maria. A Dormição de Maria é a Assunção. João Damasceno, ele viveu entre o século VII e o século VIII. Porém, é mais ou menos o período que o Banzoli vai falar, que este pai da igreja, ele vai falar isso mais pra frente no vídeo. Ele é do 7º século. Por que ele diria isso se já houvesse na época dele uma tradição oral que todo mundo conhecesse que falasse que Maria foi assunta aos céus? É apenas um exemplo. É que você está dizendo. Se eu não me engano, eu pesquisei, pode ser que eu tenha errado e não percebi. Esse pai da igreja que ele cita é do século VII. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente tem São João Damasceno fazendo 3 sermões sobre a Dormição de Maria, que é a Assunção. Então, fica difícil, né, Banzoli? Então, vale lembrar que muitas coisas só iam para o papel a partir do momento que alguém negava. Então, pode ser que uma doutrina em específico todo mundo aceitasse até o século tal, aí só quando alguém negou que essa doutrina foi para o papel, porque aí alguém escreveu uma epístola ou um livro para condenar essa negação. E não só escreveu, mas esse texto chegou até a gente, porque tem esse detalhe, né? Quando se vai ver, se eu não me engano, Eusébio de Cesareia, ele vai citar aquele Clemente, que eu esqueci quem é o epíteto dele, de que cidade que ele era, que o Banzoli cita no primeiro vídeo, se eu não me engano, tem obras dele que foram perdidas. E, enfim, se eu não me engano, Eusébio de Cesareia cita várias coisas, documentos que foram perdidos nos primeiros séculos. Então, só sobrou aquele fragmento. Outros documentos mesmo, Santo Hipólito de Roma, ele era um polemista, ele escreveu várias obras assim. Ele chegou a ser antipapa, inclusive, uma coisa errada, né? Mas ele morreu mártir, ele morreu reconciliado com a igreja, enfim. Ele escreveu várias obras e sobreviveram o quê? Umas 3 e uns trechos, sabe? É algo assim, se eu não me engano. Por exemplo, as tradições apostólicas dele, ou tradição apostólica. Aquele livro, ainda assim, tem muita dúvida sobre a atribuição daquele livro, se o conteúdo... Aquela é uma tradução que ainda sofreu acréscimos, pelo que parece. Então, tem várias coisas dos primeiros séculos que só não chegaram na gente. E, enfim, como eu disse, São João Damasceno, no mesmo período que ele cita, vai lá e faz 3 sermões sobre a Assunção de Nossa Senhora. Fica difícil, né, Banzoli? Você está falando de tradição oral, não no sentido de que consenso dos padres, como se fosse um telefone sem fio, como você já muito citou, como se cada um falasse uma coisa e isso vai se distorcendo. Todas as verdades que a igreja cria, elas já estão presentes desde o início dos apóstolos. A tradição apostólica se encerra lá, mas é como uma semente. A semente, a árvore, ela está em crescimento. Então, ela é plantada ali, com a revelação de Nosso Senhor através das escrituras e através da tradição, que são o mesmo depósito da fé. Agora a questão é, você está falando que é só uma tradição oral romanista, porque o que é isso? Porque da forma que você está atacando, você está atacando um espantalho. O que é isso? O que é tradição oral? Você fala que não tem nada. Sim, deixa eu só concluir. Eu vou comentar ponto por ponto o que você disse, tem várias coisas importantes para comentar. Você falou do consenso dos padres. O problema é que, se a gente vai pro consenso dos padres, não tem nada mais absurdo do que o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ele tá errado sobre isso, inclusive. O meu amigo, o Thiago Dutra, por exemplo, tem um PDF de 250 páginas. Eu não sei quem tem um PDF de 250 páginas, mas eu não vou falar o conteúdo desse livro. Eu só vou falar que tem 250 páginas para parecer que é muita coisa e que pode simplesmente ser 250 páginas de várias citações que não necessariamente negam a Imaculada Conceição, mas na minha cabecinha bitolada parece que negam, ou só na minha cabecinha bitolada negam, e não vou falar do que eles estão falando. Pode ser muito bem isso. Tem 250 páginas, tá, mas traz citações, eu não quero saber se o livro tem 250 páginas, um PDF de 250 páginas, ele pode ter 250 páginas e tá um monte de citação sem contexto, ou algo que alguém disse e depois se retratou. Eu não sou obrigado só porque for 250 páginas é verdade. Só de citações patrísticas de pais da igreja refutando a Imaculada Conceição. Tem várias aqui que eu poderia citar, se você quiser. Aí você... Posso concluir a última coisa que eu tinha falado? Ele também falou que todas as verdades já estão... Então, antes dele falar sobre isso, vamos falar sobre a Imaculada Conceição. O Banzoli, que justamente cita várias vezes a enciclopédia, justamente não, exatamente, porque, enfim, justamente pode ser usado no sentido de exatamente, mas ele não cita tão justamente a enciclopédia católica. Ele cita uma citação tacanha só, ele cita só o que interessa. Sobre a Imaculada Conceição, vai ter vários, assim, tipos de citação. Os pais da igreja que dizem isso, aí tem uma lista. Aí, tal pai da igreja diz isso, tal pai diz aquilo, e vai assim, formando um monte de coisas sobre os pais da igreja, e eles só mencionam uns 3 pais da igreja que eram contra. Enfim, realmente teve pai da igreja que falou contra
a Imaculada Conceição, mas assim, eram isolados, porque atribuíram pecados a Nossa Senhora, por exemplo. Mas assim, a comparação com Eva, né, de falar que Nossa Senhora é a segunda Eva, uma nova Eva, São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, Fílmico Materno, São Cirilo de Alexandria, Santo Epifânio, São Teódoto de Ancira e Sedúlio. Isso são só os que fazem essa comparação. E tem um detalhe. Se você vai comparar com Eva, tem que ser Eva antes da queda. E Eva foi criada em estado de graça. Ela não foi criada em estado de pecado. Entende? Você não pode falar que essa comparação é com Eva depois do pecado original. Orígenes chama a Nossa Senhora digna de Deus, Imaculada das Imaculadas, de santidade mais completa, perfeita justiça, nem enganada pela persuasão da serpente, nem infectada por seus sopros venenosos. Santo Ambrósio diz que ela é incorrupta, virgem imune pela graça de toda a mancha do pecado. Santo Agostinho diz que todos os justos conheceram o pecado, menos Maria. E tem outras citações, né? Porque ia ser chato ficar citando a Enciclopédia Católica toda hora. Mas esse verbete da Enciclopédia Católica tá cheio de citação dos pais da igreja. Enfim. E eu tô dando a fonte, tá? Vão lá olhar. Ó, tem lá no New Advent, se vocês abrirem lá no Immaculate Conception, vai lá. Enfim. Aí o Banzoli. Por isso que eu fico bravo, né? Olha a quantidade de citações que a gente pode fazer sobre a Imaculada Conceição e o sujeito vai lá e me fala que o outro tem um PDF de 250 páginas contra a Imaculada Conceição. Julgando pelos saltos lógicos que o Banzoli vai dar daqui a pouquinho, né? Já quando sentar um dos irmãos gêmeos, eu vou mostrar que se for depender da capacidade de interpretação do Banzoli, a gente tá lascado. Viu? Presentes, mas eu tinha perguntado da Assunção de Maria, que claramente o pai da igreja do século VII não conhecia ainda. Então como é que já... Tá. Por isso que eu falei do século VII. Porque o próprio Banzoli falou. Mas enfim, como eu falei, no mesmo século, não sei, na verdade não sei quando que São João Damasceno falou sobre a dormição de Maria, se foi no 7º ou no 8º, porque ele viveu nesses 2 séculos. Mas enfim, é mais ou menos na mesma época ali, vai estar defendendo a Assunção de Nossa Senhora. Estava presente, seus pais da igreja durante 7 séculos desconheciam essa doutrina. Aí ele já vem com mais uma falácia, né? Porque só porque eles não falaram, eles não conheceram a doutrina? Não necessariamente. Pode ser só que eles não tiveram que polemizar, ou se polemizaram, não sobreviveu a carta, ou o livro que escreveram. Você não sabe. Quem sabe no juízo final a gente não descobre essas coisas, né? Quer dizer, a gente vai descobrir aí. Ou quem sabe é sobre o que eu falei, né? Se eles escreveram contra alguém e só não sobreviveu o documento. Pois é. Aqui, uma coisa que é muito importante. Mais um tema, mais uma falácia. Qual é o ponto? Nós temos Santo Epifânio de Salamina, no capítulo 79 da obra Panarion, ainda no século IV. O que é que ele fala? Pois Maria, se posso dizer mais alguma coisa sobre ela, é como Elias, que foi virgem desde o ventre de sua mãe. Permaneceu assim, perpetuamente. Foi assunta aos céus, em grego Analamba nomenos, e não viu a morte. Século IV. Mas isso no Oriente. Mas e no Ocidente? Nós temos o sarcófago de Saragoça, que data de 330, e também retrata uma mulher no centro do sarcófago, sendo levada aos céus e ao redor dela 12 homens representando os 12 apóstolos. Então, o que se percebe é que já no século IV, tanto no Oriente quanto no Ocidente, já havia a crença na Assunção de Maria. Os escritos de Epifânio é importante destacar que o principal especialista nele é Stephen Schoemaker. Ele escreveu 2 livros sobre a Assunção de Maria. Esses livros abordam e mostram de maneira inequívoca que, apesar de na Carta Arábia ele ter uma posição ainda de certo agnosticismo, posteriormente, já no capítulo 79 na Panarion, ele claramente afirma que Maria, como Elias, que não viu a morte e foi assunta aos céus. Legal. Bom, até aplaudiu porque realmente ele acabou com o que o Banzoli estava falando. E o Banzoli, o único argumento para ele diante disso é ficar, posso falar, dar risada, fazer deboche. É o único argumento dele. Quando ele vê que senta alguém lá que sabe o que tá falando, porque esse moço sabe, o irmão dele também, infelizmente a maioria aí, tirando o André também, que tá aqui, não sabe do que tá falando, o único argumento é esse. Eu vou. Ele falou durante 3 minutos, vou querer 3 minutos pra falar sem interrupção, pra refutar. Parece que o vídeo ficou mais baixo, enfim. Ele não falou por 3 minutos, não, ele falou por 1 minuto e pouco. Se eu não me engano, ele sentou lá 11 minutos, não era? 11 minutos e 29 segundos. Você avança aqui, quando ele termina de falar, dá 10 e 11. Foi 1 minuto e 20, Banzoli. Onde você tirou que ele falou por 3 minutos? Eu vou. Ele falou durante 3 minutos, vou querer 3 minutos pra falar sem interrupção, pra refutar todas essas groselhas aqui. Vamos.
E aí ele já vem com aquele debochezinho, né? Ah, ele tá falando groselha. Um por um. Porque se só ele fala e eu não posso falar, aí é sacanagem, né? Bom, Realmente o vídeo já fica mais baixo, já aumentou. vamos lá. A estratégia de vocês é essa mesmo, né? Só vocês falarem, não deixar eu falar. Aí é fácil, aí qualquer um ganha debate, né? Bom, Cara, ele falou por 1 minuto e 20. Você tá chorando à toa, né? É sempre. Esse é um argumento do Banzoli também, né? Se fazer de vítima. O moço fala por 1 minuto e 20, o Banzoli na cabeça dele, e o cara já falou por 3 minutos e não deixa ele falar nunca. Não, né? Inclusive, talvez, Banzoli, o conteúdo do que ele falou foi em 3 minutos mesmo. Era uma coisa que poderia ser dita em 3 minutos, mas ele falou rápido justamente para dar o argumento logo e não ocupar seu tempo. Ele citou um texto apócrifo de Epifânio atribuindo a Epifânio de verdade. Isso daí é uma coisa quase criminosa, né? Você tá uma falsificação em um debate, é uma coisa feia. Você deveria se envergonhar disso. A própria E aí lá vai o Banzoli falar uma besteira. Ele chama de apócrifa a obra do Panarion, mas essa obra é dele mesmo. Se você abrir o Google, jogar lá, o Panarion é apócrifo, e você vai rolando as páginas, você não vai achando ninguém contestando isso. Nem se você abrir a Wikipédia, não falando que a Wikipédia é uma tremenda de uma fonte também, né, por favor, mas é porque geralmente a Wikipédia tenta ser imparcial, ficar em cima do muro, então ela sempre vai falar, as pessoas, se fosse apócrifo, ou tivesse dúvida, né, que é apócrifo, ia falar, tal grupo de pessoas crê como verdadeiro livro e tal, crê como apócrifo, não tem nada disso. Se eu não me engano, a Enciclopédia Britânica também vai falar que não tem nada disso. Então você vai jogar no Google, não vai ter nada disso. A única coisa que a Wikipédia vai mencionar é que tem homilias que são apócrifas, homilias que são atribuídas a Santo Epifânio, mas que são consideradas por estudiosos como apócrifas. Foi só isso que eu consegui achar. É sério, eu procurei no Google, eu não consegui encontrar nada falando que alguém questiona a autenticidade do Panarion. Não achei nada. E aí o Banzoli vai lá e quer ficar tirando sarro da cara dos outros, falando, não, você citou, isso é uma coisa quase criminosa, você citando livro apócrifo e não sei o quê. E o Banzoli não prova o que ele tá falando, ele só vai lá e acha que tudo que sai da boca dele é dogma. Ele pode falar e não precisa provar. Da onde que ele tirou que o Panarion é apócrifo? Enciclopédia Católica vai passar o trator pra cima de você. Olha o que ela vai falar. Não vai passar não. A referência literária mais antiga conhecida, a Assunção, encontra-se na obra grega O Falecimento da Santa Senhora, que leva o nome de São João, mas que data do século IV ou V. Calma. Raymond Brown, uma das maiores autoridades católicas do século passado, os livros dele têm um imprimatur e o nihil obstate da igreja. Então, só uma primeira parte aqui. Vamos deixar. Ele faz exemplo de erros teológicos. Olha o que ele vai falar. Vale a pena falar mais disso depois. Então, da Assunção de Maria ao céu não deixou qualquer vestígio na literatura do terceiro e muito menos do segundo século. Ele, Ruge, a principal autoridade sobre essa questão, a principal, concluiu em seu monumental estudo. A tradição patrística anterior ao concílio de Nicéia não fornece nenhuma testemunha da Assunção. Você falou mais do que se você pega a primeira fonte dele, Enciclopédia Católica, ela é de 1910. Stephen Schleiermacher é de 2012. 2012. A Enciclopédia Católica Stephen Schleiermacher não é católico. Stephen Schleiermacher não é católico. E aí já vem o Banzoli falando uma besteira aqui, né? Então, assim, como que pode o Banzoli ir lá, só porque o moço falou assim, essa fonte que você está citando, primeiro de tudo, ela é desatualizada, então, não que a Enciclopédia Católica seja ruim, mas realmente ela é de 1910, aí vamos supor que esse sarcófago que ele citou, por exemplo, eu não sei quando ele foi descoberto, mas vamos supor que foi em 1950. Se a Enciclopédia Católica de 1910, ela não vai poder citar a existência desse sarcófago, né, Banzoli? Você está tentando dar para o imprimatur porque a Enciclopédia Católica tem, você está querendo dar para a Enciclopédia Católica uma infalibilidade e uma... que você quer retirar a Enciclopédia Católica da história, do tempo, na verdade, né? Você quer que a Enciclopédia Católica saiba tudo o que vai acontecer no futuro. Se no futuro... Vamos supor, a Enciclopédia Católica escreveu assim, não há nenhum vestígio de tal doutrina até tal século. Aí vão lá, sei lá, século VI. Aí vão lá, escavam e acham uma igreja, algum mosaico ou alguma coisa que indica essa doutrina. Só que, sei lá, 50 anos depois que isso foi escrito. Não significa que a obra da Enciclopédia Católica é ruim, ela só está datada nesse sentido. Por quê? Porque se fizeram descobertas arqueológicas nesse sentido e descobriram-se mais coisas que não estavam lá. E outra, eu não vi, né, de quanto Santo Epifânio mas ele está querendo falar, porque a Enciclopédia Católica diz que não, acho que não foi. Enfim, ele dá um ano aí, eu não sei se o Santo Epifânio vem antes ou durante esse tempo que ele dá.
De qualquer forma, não sei de onde que ele deu esse salto lógico, e é por isso que eu falo que o Banzoli é histérico, né? O sujeito falou, a enciclopédia católica em alguns sentidos está datada, porque, enfim, pode-se descobrir mais coisas sobre um assunto, né? Mais provas, né, da antiguidade de uma doutrina, por exemplo, porque, enfim... Aí vem o Banzoli e fala, então a enciclopédia católica é inimiga da Santa Igreja. O que tem a ver, cara? Ou aí ele vai falar que é inimiga depois, agora ele fala que conspirou. O que tem a ver? Deixa de ser histérico, cara. As tradições da Assunção de Maria. Mas nós podemos dizer mais, ele citou o livro canônico dele. Eu cito o meu. Eu aqui cito mais de 30 Ah, tá, o livro autores, dele. tanto no Oriente quanto no Ocidente, a favor da Você toma falsificação de Epifânio, cara. Que pode ler, vergonha. capítulo Que moral 79 você do tem pra Panarion, participar de debate capítulo com esse? 60. Eu não sei de onde que ele tirou que é uma falsificação. Nem a obra, nem o capítulo são falsificações. Se do você livro Panarion, que é a cita uma principal obra, falsificação, é o magnum opus dele. posso citar o Eu ainda Agostinho? digo mais, Posso citar o quando Agostinho? ele fala Posso sobre a citar? pedra, quando ele fala sobre a pedra, é bom lembrar, quem é que escreveu o Evangelho de Mateus. Por que você tá tão nervosinho? Como é que você sabe quem escreveu o Evangelho de Mateus? E outro, o Banzoli vai agora tentar se fazer de vítima, vai ficar tentando falar... Você vê que o Banzoli, na resposta dele, ele só focou em falar do Panarion e jogar dúvidas sobre a autenticidade da obra. Ele não falou do sarcófago. Ele não falou do sarcófago. Tipo, ele fez um silêncio bizarro sobre o sarcófago. Ele nem se dignou de responder. Tá bufando, tá gritando, parece Através dos louco. escritos E agora ele vai ficar falando que o cara tá estressado. Bom, o cara só começou a falar mais alto porque você tá cortando ele. E você também fala que nem um histérico com essa voz de Mickey com gripe. Fica cortando ele, a pessoa vai querer falar por cima mesmo. E aí você vai ficar se fazendo de vítima só porque você fica cortando o cara, você irrita um pouco o cara só aumentou o tom de voz e você já... Ai, olha, você tá ufando, você tá berrando. Olha, os católicos, né? Fica imaginando o que eles pensam do seu comportamento. Vai se quitar, vai, Banzoli. Fico pensando o que um luterano deve achar de você com essa voz de Mickey gripado aí, falando um monte de besteira, falando um monte de asneira, desfazendo dos pais da igreja, porque você diz que a gente que faz isso, mas você que faz isso, né? Os pais da igreja ensinam um monte de doutrina que você nega. Você nega até a imortalidade da alma. Eu fico imaginando um luterano vendo isso, cara. séculos. Esses espíritos são unânimes em afirmar o quê? Eles são unânimes em afirmar calma, que não vou te Esse é o único argumento que ele vai dar pra tudo que esse moço tá falando. o evangelho de É ficar falando que ele tá estressado, que ele tá irritado, que ele tá exaltado e não sei o quê. Mateus foi originalmente escrito em aramaico. Isso só prova que ele mesmo tá exaltado, porque ele tá se vendo acuado, sem saber responder o que o moço quer falar, que o moço tá falando, quer dizer. E a única resposta pra ele vai tentar ser zoar o cara. Em aramaico não tem como diferenciar as palavras Pedro e pedra. Portanto, na língua de Jesus, quando Jesus foi falar com Pedro, ele disse: tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Ele disse: tu és Cefas, e sobre essa Cefas construirei a minha igreja. E é importante a gente destacar também que, por exemplo, os protestantes vão dizer: não, Pedro significa pedrinha e pedra significa pedra grande. Na realidade, não. Podem ver, Pseudo-Platão, século II, livro Axíoco, no verso 371, ele fala sobre a pedra interminável de Sísifo. E isso ele está escrevendo em grego, e ele usa Petros, ou seja, não havia essa distinção entre Petros e Petra, nem no grego, nem no aramaico. Agora, a sua estratégia é essa mesmo, né? Você fala 5 minutos sem parar, não olha pra mim, sequer olha pra mim, não deixa eu falar, não deixa eu comentar os seus textos, e depois eu começo a tentar interromper, né? Ainda fica gritando, bufando, meu Deus, nunca vi algo assim na minha vida. Mas enfim, vamos lá. Você disse, Jesus falou em aramaico. Nossa, que surpresa. O problema é o seguinte, o texto em aramaico tem a ambiguidade que o grego desfaz, porque faz a diferença entre Petros e Petra. E você sabe que existe a diferença entre os dois. Por quê? Porque os próprios pais da igreja comentaram esse texto, destacaram isso. Olha, não. O que ele tá falando não tem sentido, simplesmente porque só porque tem uma distinção de gênero é porque pedra é feminina. Só tem uma distinção de gênero ali, porque no grego tem gênero, no aramaico não tem. Então, no aramaico é como se tivesse dito, tu és pedra e sobre esta pedra. E a própria estrutura da frase perde sentido se você tentar inserir uma outra interpretação. Entende? Não faz sentido, porque é como se eu dissesse pra você algo assim, te colocando na coisa e depois te tirando. Então, tu és Pedro. E o nome de São Pedro era Simão. Então, eu tô te chamando de Pedro, eu tô te chamando de pedra. Tô te chamando de masculino porque você é homem. Você não, né? São Pedro nunca falaria você, por favor. Não usem você para falar dos santos. Santos são santos, é vós. Mas enfim. Tô falando como se fosse outra pessoa, né? Então, você... Tu Então eu tô basicamente te mudando o nome, chamando você por um substantivo, nesse caso uma pedra, e depois eu vou falar de uma pedra que não é você, na mesma frase.
Tu és Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam mem. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Essa frase não faz sentido se você tentar pôr uma outra pedra no segundo uso da palavra pedra. Fica, tu és tal, e sobre outro tal, edificarei minha igreja. Não faz sentido, não, quebra a lógica. É como se eu começasse a falar, sei lá, eu gosto de bananas, por isso eu como maçã, sabe? As coisas não batem. Você tá criando uma frase sem sentido aí. E o grego não desfaz de nenhuma ambiguidade. O grego simplesmente tem gêneros, o aramaico não tem, então por isso que eu não posso falar do mesmo jeito que eu não posso chamar em um homem e falar assim, você é pedra. Ô pedra, tudo bem com você? Não, é Pedro, que é um homem, tem que estar no masculino. Por isso que na Vulgata vai estar também Petrus e Petra. Tu és Petrus, et super hanc Petra. Eu falo do latim porque eu sei um pouquinho de latim, grego não sei nada, não tem como opinar sobre o grego, enfim. Vai explicitamente comentar sobre isso. A esmagadora maioria dos pais da igreja, você sabe que isso é verdade, não adianta tentar mentir. Eles comentando esse texto, você acha que você sabe mais sobre a interpretação de texto, deixa eu falar que você falou muito mais. Você acha que você sabe mais de interpretação desse texto do que os próprios pais da igreja que vocês têm como autoridade? Não é ele que acha. Quem acha isso é a igreja. Discordo em premissa, eu não concordo. A maioria dos pais da igreja concorda com a tua opinião. Pelo contrário, o primeiro a comentar o texto foi Tertuliano. O primeiro a comentar o texto foi Tertuliano. Ele fala que... Tá, e justamente, tá, eu vou admitir aqui um erro. Quer dizer, eu nem sei se eu errei quando eu fui falar, quando ele deu aquela lista lá. Eu falei assim, bom, mesmo que ele trouxesse essa lista, eles interpretaram de outra forma, não significa que eles negam o primado, né? Mas ele também não deu a lista, ele não falou que é um cardeal, então eu não posso verificar, não tem nem como provar ele errado, porque esse é o argumento mais covarde, inclusive, né? É uma coisa meio covarde isso. Você dispõe as coisas de um jeito que não dá para refutar, não porque o seu argumento é bom, mas porque você não dá detalhes. Então, não sei quem, que eu não vou nomear, deu não sei que lista, com não sei que nomes, que interpretam de outra forma. Para que eu refuto isso se eu não consigo nem chegar no que você está falando? Eu não consigo ver a referência que você está tendo. É uma coisa sem sentido, uma conversa de louco. Por que ele menciona assim, sem dar os nomes? Ele só vai falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho pode ter errado. Pedro é a pedra. Sabe que Pedro é a pedra quando você mas que não reconhece. E aí, a gente tem também que destacar mais uma coisa. Ele falou do Raymond Brown. O Raymond Brown fez um estudo ecumênico com grandes autoridades protestantes no meio acadêmico. E qual foi a conclusão dele e dos amigos protestantes dele sobre a pedra de Mateus 16:18? Justamente que o provável discurso original foi feito em aramaico, onde não há como distinguir Pedro e pedra. Mas eu acabei de citar o axílogo do Pseudo Platão, que foi escrito em grego. Ele fala de uma pedra grande. Ele fala da pedra interminável de Sísifo. Como é que tu vai me dizer, então, que em grego pedra significa pedrinha e pedra significa pedra grande? Você acha que os católicos que estão assistindo esse debate vão se orgulhar da sua atitude? A 272, naquele momento, quando viviam dormindo na costa sob uma rocha abrigada. Olha como o texto fala. A pedra era tão grande, e aqui ele tá usando Petros também em grego, que a pessoa podia se deitar. Ou seja, não há distinção entre pedra. Tá. É porque o Banzoli, nesse caso, ele não detalha qual é a objeção dele nessa questão do grego. Né? Se tem uma diferença entre Petros e Petra, e nesse caso de Petros ser pedrinha e Petra ser pedra grande, ou se é simplesmente uma outra questão por causa da mudança de gênero que significa outra coisa. Então, menos ainda faz sentido dizer que Petrus e Petra têm dimensões diferentes, porque justamente ele está citando um texto grego antigo também aí, antigo não do grego antigo, mas um texto muito antigo do grego, da época do grego koiné, que usa a palavra Petros para uma pedra que alguém conseguia deitar em cima, ou seja, não uma pedra pequena. Pedrinha e pedra grande, como os protestantes geralmente tentam alegar quando eles falam de Mateus 16:18. Então a gente vê que o aramaico nos apoia e o grego nos apoia. Eu fico imaginando os católicos sinceros, né, que estavam em casa assistindo esse debate, vendo o debatedor católico tendo esse exemplo de comportamento, gritando sem parar, feito um lunático, um louco, aqui desvairado, O único lunático que eu tô vendo aqui é o Banzoli, que tenta ficar se fazendo de vítima a todo momento e não consegue ter uma conversa normal com alguém, parece uma conversa de bêbado. A pessoa fala uma coisa, o Banzoli começa a falar de outra, começa a fazer de vítima, ele simplesmente ignora, quando senta alguém ali que acaba com os argumentos dele, ele ignora o que a pessoa tá falando e começa a falar de outra coisa. Fica difícil, assim. Quanto não deixa eu falar, preencheu 90% do tempo aqui. Não preencheu 90% do tempo. Principalmente quando ele sentou. Você falou que o cara...
Enfim, a gente fala, né? Você falou que ele falou por 3 minutos, ele falou por 1 minuto e 20. E não deixa eu sequer responder uma vírgula. Eu acho que o seu comportamento fala mais alto do que os seus argumentos. Deixa eu comentar. Calma que eu vou comentar. Caríssimo, Calma. você fala de Clemente pra dizer que Pedro era casado e tu pergunta. Você vai deixar eu falar. Isso não é o debate. Isso não é o debate. Maria não foi rompida no altar. Exatamente Clemente por fala isso isso. que eu não Mas aí aceito. ele pega e diz que Clemente vale quando ele quer, é óbvio. Mas quando Clemente fala... Eu falei exatamente isso que ele aconteceu. nega. Essa ia ser a estratégia deles. Esse tanto de gente embusteira não Esse tanto de gente embusteira. Você acredita? Eu falo besteira e eles querem refutar. Como que pode uma coisa dessa? Vocês acreditam nisso? As pessoas querem refutar as besteiras que eu falo. E elas usam 1 minuto e 20, que pra mim são 3. todos aqui, claro, tem vários que foram nessa aqui, que inclusive elogiei a postura, mas claro, né, tem sempre esse tipo de gente aí, né, sem caráter, que tem como estratégia pra ganhar o debate, ele sabe que se deixar ele falar, perde. Então, Sem caráter é ele que deu argumento, justificou e rejustificou tudo que ele falou, enquanto você só se fez de vítima e só falou por cima de um ou outro argumento, os outros que você não sabia refutar, você fingiu que nem ouviu. a única estratégia que tem pra ganhar o debate é não deixar eu falar. Entendeu? A sua única estratégia é se fazer de vítima e ignorar os argumentos que você não sabe responder. Esse comportamento histérico sempre, mas deixa eu só O seu comportamento que é histérico, inclusive. responder o que eu falei, ficou meia hora falando pra aqui. Vai sentar, vai sentar. Ele não ficou falando meia hora sem parar aí. Deixa eu falar. Ele vai me interromper, cara, vai lá, me interrompe mais, vai lá, fala aí. Fala, meu amigo, É engraçado, vai lá. A única pessoa que eu tô vendo aqui alterada é você. Eu esperava que teria alguma baixaria nesse debate, mas eu esperava que fosse tanta, né? É inacreditável. A baixaria veio só do seu lado, Banzoli, pelas coisas que você fala. Eu acho que isso diz muito. Aliás, compare o comportamento dos evangélicos que debateram com o Ariel com os católicos que estão debatendo comigo. Só compare. Mesma coisa, né? Tá bom. Posso comentar? Né? Aham. Mas ele não é? Tá, deixa eu comentar então o argumento. Peraí, deixa eu comentar o argumento. Vamos lá. Ele citou Raymond de Waal quando convém. Aliás, só pra contextualizar, Raymond de Waal, um autor católico super conceituado. Ele tem, repito, o imprimatur da igreja, os livros dele. Ele é um padre, sacerdote, historiador católico. Inclusive, eu cito muito ele. Por quê? Porque ele vai refutar o papado. Ele vai dizer que não existia papado nos primeiros séculos. Vai dizer que não existia a Associação de Maria nos primeiros séculos. Aí ele cita um texto de Raymond de Waal. Sabe o que mais esse padre diz? Que o evangelho de São João não é de São João, mas da comunidade de São João. Você aceita isso também, Banzoli? Claro que você não vai falar isso, senão o seu público inteiro... Bom, eu não tô falando que ele aceita isso, mas se ele desse esse detalhe sobre o autor, o público dele inteiro ia querer fazer churrasco dele, né? Se ele falasse isso, que o evangelho de São João não é de São João. Simplesmente. Quando convém pra ele, não tava assim, olha só que curioso, né? É muito interessante isso. E aquela coisa, cara, ele tem E sobre... o inteiro repetindo, não, mas Jesus falou em aramaico, blá, blá, blá. Vamos falar sobre imprimatur. Tem um detalhe importante, né? Primeiro, o que é o imprimatur? Porque esse é um argumento que muitos protestantes já vi usarem também, de ficar pegando, por exemplo, a enciclopédia católica, quando ela fala um ponto que eu discordo, e aí ele fica falando do imprimatur. Porque, enfim, o que significa um imprimatur? Significa que aquele livro foi submetido a censura de um bispo. E aí esse bispo, ele passou, na verdade, quem faz essa censura é um teólogo apontado pelo bispo. E aí, o que a própria enciclopédia católica diz sobre o imprimatur, vamos ler? Enquanto examinam os livros, eles devem ter diante de si, diante de seus olhos, apenas os dogmas da Santa Igreja, e na doutrina universal católica, como contida nos decretos dos concílios ecumênicos, as constituições dos romanos pontífices e o ensino unânime dos teólogos. No caso da decisão ser favorável ao livro, o bispo vai dar a sua aprovação usando a fórmula imprimatur, que é precedida pelo nihil obstat, junto com o nome do censor. Então, é simplesmente isso. Significa que o livro passou pela análise de um teólogo, apontado pelo bispo, e que esse teólogo considerou única e exclusivamente os dogmas da Igreja, a doutrina universal católica, como contida nos concílios ecumênicos, nas constituições dos romanos pontífices e no ensino unânime dos teólogos. É isso que esse teólogo tem que considerar. Nada além disso. Então pode ser até que tenha erro histórico quando se dá imprimatur, porque não é esse o papel do censor eclesiástico. O censor eclesiástico vai simplesmente analisar se tem um erro doutrinal, teológico. E isso não significa puramente que o livro não contradiz a fé católica em sua doutrina. Agora, se um livro diz que então a Assunção não é dita nesse período de tempo, mas não contradiz a fé católica, ou seja, ele não nega a Assunção, ele pode receber a autorização de impressão, mesmo que ele esteja errado, né? Mesmo que descubra depois, sei lá, um documento que diz que algo sobre a Assunção no período anterior, por exemplo.
outras ciências, enfim, que dependem do descobrimento de artefatos e objetos, documentos. Não tem como o censor eclesiástico tomar em conta coisas que vão ser descobertas de documentos e artefatos daqui, sei lá, 50 anos. Ele não tem como saber do futuro. Então, enfim, é o que eu já falei aqui, né? A gente não tem que atribuir ao imprimatur um peso que ele não tem. Significa que um teólogo de confiança do bispo analisou e não viu nada de errado. Essa autorização não é infalível e pode ser concedida indevidamente se o censor e o bispo aderirem a doutrinas falsas ou até mesmo heréticas. Normalmente não é o que deveria acontecer, mas às vezes acontece. Toda lei da igreja, do ponto de vista canônico, quer dizer, a lei da igreja é canônica, enfim, sempre vai considerar o normal, o que é ordinário, o que deveria acontecer. Toda essa parte jurídica da igreja vai considerar as coisas como quando elas estão perfeitas, como elas estão normais, na verdade, né? Então, normalmente, o bispo não daria autorização de impressão para um livro herético. Pode ser que ele dê, porque ele é um herege. Sim, pode ser que ele dê. Aí o imprimatur dele não vale de nada, né? Mas enfim. O único argumento do Manzoli foi ficar dando risada, que nem uma criança mal educada, tentando interromper alguém. Só ficou fazendo gracinha, brincadeira infantil, ficou falando, estou aqui, calma, não vou te bater, por que você tá assim? Calminha, respira. Que nem um besta. Com esse jeito cínico dele, insuportável, né? Esse Mickey safado aí, sem vergonha, canalha, mentiroso. Ele acusa o oponente de todos os comportamentos que ele tem, né? Enfim. Tudo que o moço apresentou sobre arqueologia, estudo, língua aramaica e grega, pai da igreja, ele não falou nada. Não falou nada sobre Tertuliano nem nada. Ele só vai... O único argumento dele é falar que ele é grosseiro, que ele é lunático, louco desvairado, e que os católicos não deveriam achar isso bonito. E quando o oponente começa a falar, ele não deixa o oponente terminar. Enfim. O padre que o Banzoli cita, ele nega a autoria do Evangelho de São João. Que é de São João. Ele fala que é da comunidade joanina. Que é algo incabível, que não creio que seja a visão do Banzoli, pelo menos eu espero, e que contradiz o que a Pontifícia Comissão Bíblica disse sobre o assunto em 1907. Então é uma questão velha isso. Já fechada, a gente não pode falar, não pode negar a autoria do Evangelho de São João. Se esse padre diz que não existia o papado e a assunção nos primeiros séculos, no sentido de não achar citações disso nesses primeiros séculos, é uma coisa. Mas se ele disser que elas não existiam, que isso é uma invenção posterior, é uma heresia material. Ele não deveria ter recebido nenhuma autorização de publicar livros. Agora, se é sobre registro, a história é outra. Eu já falei, ok, falou aramaico. O que isso prova, meu Deus? A ambiguidade continua. É só o evangelista Mateus, quando vai citar esse versículo, que vai desfazer a ambiguidade e vai mostrar a diferença entre Petros e Petra, que os próprios pais da igreja conheceram, ele está contra os próprios pais da igreja dele. E olha, só para terminar. O Banzoli não citou os pais da igreja, ele só citou Santo Agostinho. Então, ele só citou um. E nem citou o que Santo Agostinho disse. O tema é a tradição oral romanística não é confiável. Ele vai falar de aramaico, de Mateus 16, um monte de coisa que não tem nada a ver com o tema do tópico. Por quê? Porque ele sabe que se manter o tempo do... Não, Banzoli. É porque você está negando também a... Bom, ele não chega a falar disso diretamente. Acho que chegou assim a falar no decorrer do vídeo sobre a primazia. Não, acho que não. Porque esse assunto... Agora eu lembrei. Esse assunto entrou quando aquele moço acabou fazendo uma citação do Evangelho de São Mateus, quando ele foi falar que a igreja tinha 2000 anos. E aí o assunto ficou voltando... Porque o próprio Banzoli, para responder o moço, e aí o Banzoli não pode reclamar do que ele mesmo deu corda, foi lá e falou dessa diferença de Petrus e Petra, que os pais da igreja, que o grego faz essa diferença, etc. Ele que deu corda para o assunto, e agora ele está reclamando que o assunto continuou. Isso é culpa sua se o assunto continuou, Banzoli.
tema do tópico e me deixar falar, ele é completamente refutado. Mas aí a estratégia dele é, óbvio, se ele tivesse aqui, eu teria falado 10 segundos, ele teria me interrompido, gritado um monte aí, fazer o showzinho dele, e aí, né, e o resto aplaudindo ainda, que é mais bizarro. Não sei por que você tá falando que é bizarro o povo aplaudir, porque o povo aplaudiu simplesmente quando ele sentou e começou a falar e falou por 1 minuto e 20 e simplesmente fez uma exposição do porquê a Assunção estava certa. Nada do que você falou que ele supostamente fez tinha sido feito e o povo não poderia ter aplaudido o que você está falando, mas olha, é mais uma vez uma histeria sua. Ele tenta falar que então a enciclopédia católica está contra a Santa Igreja. Na verdade, ele mesmo tem esse comportamento, né, de achar que todo mundo está contra ele num nível pessoal. É uma coisa histérica dele. Oi de novo, Lucas. Sobre a tradição, vou ser rapidinho aqui. Quero que você vá junto comigo aqui no pensamento. Eu separei aqui um versículo de João 20 e 30. Vou ler aqui rapidinho. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que cresça que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que quem tenha vida em seu nome. Tudo bem. Deixa eu ver se eu coloquei a citação aqui. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença de seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos a fim de que vós creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida eterna em virtude do seu nome. Bem, ele diz aqui que muitos não foi escrito nesse livro. Eu queria saber até onde você encara isso como parte de tradição oral, até onde... Essa pergunta foi muito boa, até elogio isso, né? É uma coisa que eu sempre gosto de tratar. Porque uma coisa é dizer que tudo aquilo que Jesus pegou, que os apóstolos pregaram, foi registrado na Bíblia. Isso é ridículo, né? Óbvio, Jesus passou 3 anos pregando, isso é impossível que aquilo fosse registrado. Agora, isso significa que a tradição que João fala, coisas pregadas oralmente, corresponde exatamente à tradição oral romanista? Não, inclusive eu mostrei vários exemplos aqui. Agora, tem um ponto importante. Todos os exemplos que você mostrou estão errados. A única coisa que foi preservada a nós hoje... O exemplo, no caso. De que não seria algo certo. Que é uma tradição corrupta. A única coisa que a gente tem como saber daquilo que Jesus pregou é exatamente aquilo que foi escrito. Eu vou fazer uma pergunta simples que eu faço em todos os meus debates sobre história e escritura e ninguém responde. Você poderia citar uma parábola de Jesus, além daquelas que foram escritas? Ou seja, que ele pregou oralmente e se preservou apenas pela oralidade? Não vou saber agora, até porque eu admito que eu estou engatinhando na fé ainda, tal. E tem outros textos aqui que eu trouxe, eu não tenho aqui no caderno, por exemplo, de Tessalonicenses 2,15, né? De guardar as tradições, seja por palavra ou por escrita, né? Paulo, na carta de Tessalonicenses. Também. Bom, antes de falar sobre isso, quer dizer, antes de citar o que o moço falou ali, só sobre essa questão da parábola, bom, o que importa é a doutrina, não necessariamente os detalhes. Se uma parábola ensina uma doutrina X, e a gente guardou a doutrina X, mas não guardou a parábola, então o que importa é que a gente guardou a doutrina X. Não é porque a gente não tem o texto integral de uma parábola de Nosso Senhor que a gente não pode ter guardado a doutrina que essa parábola ensina. Então, por exemplo, São Paulo, ele vai fazer uma citação, agora não lembro de que versículo, ele vai dizer que há mais alegria em dar do que receber. E ele atribui essa fala a Nosso Senhor. Essa fala não está nos evangelhos, inclusive. Então, esse é um caso de uma parábola que foi preservada por tradição. Aí uma vez eu falei isso para um protestante, ele falou para mim, mas você está falando que São Paulo aprendeu as coisas com os outros e o próprio São Paulo diz que ele recebeu a fé diretamente de Nosso Senhor. Enfim, São Paulo aprendeu os mistérios da fé, São Paulo aprendeu a doutrina, mas como eu disse, detalhes, parábolas, por exemplo, ele escutou dos outros. Detalhes sobre a vida de Jesus, ele escutou dos outros. O que importa é a doutrina. Então, alguns detalhes, algumas palavras, a citação integral de alguma parábola é uma coisa. A doutrina que está nesses detalhes, que estão nessas parábolas, é outra. Quer dizer, não é outra, são a mesma coisa, mas se eu preservo a doutrina é o que importa. Não precisa necessariamente guardar o texto integral. Porque, enfim, eu falei que é a mesma coisa porque senão fica parecendo que a parábola foi uma coisa contrária à doutrina. Não, enfim. E essa citação que ele fez aqui de Tessalonicenses, né? Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa carta. Então se mostra aí mais uma coisa, né? São Paulo pregava, os apóstolos ensinavam por palavra e por carta. Então tem o que estava escrito e o que foi recebido por pregação e que foi perpetuado. Continuou, era parte do depósito da fé, e foi transmitido. O Banzoli, eu não sei se ele chega a aceitar isso, mas é uma coisa ridícula o Banzoli negar isso, porque, enfim, está na Sagrada Escritura. Tem detalhes que foram pregados, mas não foram escritos pelos apóstolos, mas que foram
mas que foram escritos pelos seus discípulos. Enfim. Quando Paulo fala sobre essas tradições, em específico nesse versículo, o que você tem a dizer com relação a isso? Na verdade, eu queria primeiro sobre a tradição romana, como você disse, o que você quer dizer? Tradição romana são as tradições orais que supostamente teriam sido preservadas pelos papas, pelos pontífices. Eles vão argumentar que os pais da igreja vêm fora delas, mas não falaram. O exemplo é a Imaculada Conceição e outros. Agora, eu queria dar outro exemplo. Teve pai da igreja que falou assim, né? Imaculada Conceição. Teve pai da igreja assim que falou sobre a Assunção. Já que você falou da tradição, que o texto diz é para preservar a tradição, eu acabei de citar um exemplo, porque Marcos vai dizer que Jesus nada dizia às multidões sem usar parábolas. Então a gente sabe que, obviamente, ele pegou muitas parábolas além daquelas que foram escritas. Labias também vai falar de certas parábolas extremamente estranhas do Salvador. Agora, por que essas parábolas não foram preservadas? Simples, porque ninguém escreveu. Porque aquilo que se preserva é justamente aquilo que foi escrito. As pessoas preservaram a doutrina, Banzoli. Então o protestante não vai negar a existência das tradições, vai condicionar essas tradições à escritura, que tem a autoridade final, porque é a escritura que é preservada. Tá, aí você já deu um salto, né? Por que a escritura é a única autoridade, assim como a enciclopédia já falou, que é a posição protestante, inclusive. E não aquilo que é pregado meramente de forma oral. Mas é outra coisa que o Banzoli não... É uma outra falácia dele, né? Quer dizer, é um sofisma que ele monta aí. Não é que ele leva as tradições até a Bíblia para ver se está certo diante da Bíblia. Ele pega a interpretação dele da Bíblia e usa ela para julgar a tradição, e aí ele não consegue achar a interpretação tacanha dele da Bíblia da tradição e condena a tradição. O que da tradição que ele guarda? O que da tradição que ele aceita? Ele não aceita nada da tradição. Na verdade, o Banzoli, eu acho que ele é mais nu da escritura do que só a escritura, né? Se for pegar essa diferença aqui, que também é um sofisma que muitos protestantes fazem, né? Dos protestantes ditos reformados e os protestantes luteranos, enfim, que aceitam em algum nível a tradição. O Banzoli não aceita as coisas que esses protestantes aceitam. Educação. Bom, tranquilo. Lucas, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você utilizou a tradição, alguns padres da igreja pra falar sobre o papado. Então você é ortodoxo? Não. Por quê? Ortodoxo no sentido de ser da igreja ortodoxa, não. Aliás, os ortodoxos, Ele não é em nenhum dos dois sentidos. eles acreditam que o bispo de Roma ele é sucessor de Pedro, mas que não tem a primazia, né? Isso você vai ver em vários padres da igreja e é defendido pelos orientais, né? Mas você é protestante. Cadê a sucessão apostólica nessa igreja? Acabou aqui. Eu posso 30 segundos? Certo. O bispo de Roma é sucessor de Pedro. Sim, de acordo com os ortodoxos, eles... coloca 30 segundos, que eu não sei. Você conta, beleza. Que, de acordo com a tradição da própria igreja ortodoxa que você citou, Pedro teria sido bispo de Antioquia antes de ser bispo de Roma. Ou seja, o bispo de Antioquia, os bispos de Antioquia são sucessores de Pedro, assim como os bispos romanos. Só que Antioquia não está em comunhão. O combinado foi que eu falaria agora que você sempre acabou. Desculpa, tem que seguir as regras. Eu não minha explicação. Deixa só 15 segundos. O bispo de Antioquia não está em comunhão com Roma, ele é sucessor de São Pedro. Então, se o argumento é o Papa é o representante chefe máximo da igreja porque ele é sucessor de Pedro, o que fazer com quem também é sucessor de Pedro, mas não está em comunhão com Roma? É só isso. É o próximo. Ignorar. Porque aí vem aqui já vai acabar o tema e vai começar o quarto tema já. Mas aí vale a pena citar uma explicação muito simples que o padre Fortescue faz no começo de um livro dele sobre a Igreja Ortodoxa. Tá lá na página 9 e 10, né? É uma explicação tão simples que me surpreende ter que explicar isso pro Banzoli, que, enfim, vamos lá. O Papa e seus predecessores sempre foram 1. Bispo de Roma, 2. Metropolita da província romana, 3. Primaz da Itália, 4. Patriarca do Ocidente, 5. Sumo Pontífice da Igreja Católica. Cada um desses títulos envolvia diferentes direitos e diferentes relações aos fiéis. Aos cidadãos de sua própria cidade, ele é bispo, metropolita, primaz, patriarca e papa, de uma só vez. A nós da Inglaterra, o padre era inglês, ele não é bispo, nem metropolita, nem primaz, mas patriarca e papa. Aos católicos dos ritos orientais, ele não é patriarca, mas apenas papa. Essa é uma distinção simples que o Banzoli não consegue fazer. Papa que ele está falando aqui é no sentido de ser sumo pontífice da Igreja Católica. Então, os bispos de Antioquia, eles são sucessores de São Pedro só no sentido de serem bispos, né? Eu tô marcando aqui, mas não é que eles são bispos de Roma, mas só no sentido de ser bispo. O cargo que ele está falando aqui de ser bispo de Roma significa ser bispo diocesano de Roma. Significa que a cidade de Roma tem uma diocese, que é a diocese de Roma, e ele é o bispo diocesano de Roma. Então o Papa, ele ocupa esse cargo. Mas além desse cargo, ele é metropolita, primaz da Itália, patriarca do Ocidente e sumo pontífice. O patriarca de Antioquia, o bispo de Antioquia, ele é sucessor de São Pedro só enquanto bispo diocesano. É só nesse cargo que ele é sucessor de São Pedro.
Aí o Banzoli depois ele vai falar, né? Eu já vou fazer questão de falar disso agora e vou repetir no outro vídeo, né? Então o argumento dele vai ser falar basicamente, não faz sentido o argumento de vocês, porque vocês dizem que o Papa, ou o Bispo de Roma é o primaz, porque São Pedro morreu lá, e só por isso, e não faz sentido porque o Patriarca de Antioquia também é sucessor de São Pedro. Então, o Patriarca de Antioquia também tem a autoridade de São Pedro. Sei lá, ele fala alguma coisa assim. Meu, não faz um mínimo sentido, pura e simplesmente porque não tinha como São Pedro simplesmente abandonar a autoridade dele de primaz, de sumo pontífice, lá em Antioquia, ir para Roma e não levar ela junto e morrer lá como só um bispo diocesano comum. Não faz sentido isso, Banzoli. Qual o sentido disso? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você queria que tivessem 2 papas ao mesmo tempo? Eu até li qual era o nome do sucessor de São Pedro, eu esqueci agora já, mas basicamente o que o Banzoli está falando é que ou tinha 2 papas ao mesmo tempo, ou enfim, sei lá. Não é um critério arbitrário. Simplesmente é porque não tinha como São Pedro abandonar a autoridade dele lá. Ele foi fundar outra diocese e ele levou junto com ele essa autoridade. E o bispo que ficou lá em Antioquia era simplesmente sucessor da diocese de São Pedro enquanto bispo de Antioquia, enquanto o ocupante da cátedra da diocese de Antioquia. Por simplesmente isso. Então, enfim, por esse vídeo é só, já que ele terminou aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho eu cortar esse vídeo, porque eu dei umas travadas aí no meio, mas enfim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ó Maria, Mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores, nós vos suplicamos que vos digneis olhar compassiva para os povos heréticos e cismáticos. Vós que sois a sede da sabedoria, alumiai o seu entendimento miseravelmente envolto nas trevas da ignorância e do pecado, a fim de que conheçam claramente que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo, fora da qual não pode haver santidade nem salvação. Terminai a sua completa conversão, alcançando-lhes a graça de abraçarem todas as verdades da nossa fé e de se submeterem ao sumo pontífice romano, vigário de Jesus Cristo na terra, de sorte que, estreitamente unidos a vós, pelos docíssimos laços da divina caridade, nós assinamos um só rebanho debaixo do mesmo único pastor. E todos possamos, ó Virgem gloriosíssima, eternamente cantar, transportados de júbilo. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pois só vós destruístes todas as heresias em todo o mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Salve Maria.